Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Dora, eu sou aluna de iniciação científica, atualmente integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Economia e Feminismos, do qual a Marga é coordenadora, junto com a Clarice. Gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu sou do terceiro período de Economia do IE. Não sei se a Clarice quer se apresentar antes de eu começar também. Não, pode começar, depois eu... Bom, tudo bem, vamos logo. Boa tarde a todas, todos e todos e todos. Eu sou Clarice Vieira, sou professora do Instituto Multidisciplinar da Universidade Rural e é um prazer estar aqui. Então, o nosso trabalho se chama Informalidade Laboral e Vulnerabilidade Econômica, o lugar das mulheres no Brasil, e ele é um trabalho conjunto, né, com o núcleo de estudos. Então, eu e a Clarice, a gente vai apresentar, mas ele é um trabalho coletivo e que ainda está em andamento. Então, ele não tem sua conclusão nessa apresentação. Pelo contrário, o objetivo dela é instigar o debate. Então, no nosso primeiro slide, a gente resolveu começar falando sobre a divisão sexual do trabalho. O capitalismo ele não fundou o patriarcado ou a divisão sexual do trabalho, mas, pelo contrário, ele contou com ambos como elementos essenciais para o processo de acumulação primitiva. Tanto o cercamento de terras quanto o trabalho não remunerado produzido na esfera doméstica foram e ainda são essenciais para a geração de excedentes necessários para a manutenção e reprodução do sistema capitalista. Portanto, o sistema capitalista se utilizou e se utiliza da hierarquização entre esfera doméstica versus pública para, junto aos papéis de gênero, garantir a redução dos custos com o fator trabalho. Para tanto, o sistema necessita de justificativas morais para perpetuar a pobreza financeira entre as mulheres. Isso porque a não remuneração desse trabalho, considerado natural ou intrínseco ao ser mulher, institui o patriarcado do salário, em que mulheres estão subordinadas ao salário recebido pelo marido na esfera pública, né, que é a esfera produtora de valor. Depois disso, a gente gostaria também de ressaltar que o salário é um indicador do custo de fator trabalho e simboliza os gastos com a regeneração do trabalhador. Manter o trabalho doméstico e de cuidados como não remunerados serve ao propósito principal dos capitalistas, que é o aumento da margem de lucros, uma vez que o trabalho não remunerado realizado majoritariamente por mulheres reduz o preço da mão de obra. A família nuclear, por sua vez, ela serve para concentrar um grupo de trabalhadores em uma unidade capaz de ser administrada pelos mesmos. Dessa forma, funciona também como um meio de retirar certas responsabilidades do Estado e da comunidade como um todo e depositá-las, sobretudo, sobre as mulheres, sem nenhum gasto compartilhado. Após essa breve introdução, a gente vai olhar para a teoria da reprodução social. A teoria da reprodução social, quando analisada sob uma ótica feminista, uma vez que ela surge no seio da economia burguesa, né, ela busca explicar como o processo de produção de commodities está diretamente vinculado à produção de mão de obra, e utilizamos esse arcabouço para interpretar os dados desagregados sobre mercado de trabalho, uma vez que ele fornece uma compreensão sistêmica da inserção das mulheres, ao invés de uma abordagem conjuntural. Compreender como o capitalismo patriarcal lida com o processo de reprodução social é essencial para propor projetos políticos realmente disruptivos e que atendam à maioria das trabalhadoras, que quando se inserem no mercado de trabalho principalmente impostos vinculados ao cuidado, aos serviços ou ao setor público, como veremos adiante. Pode passar o slide. Então, pode passar também, mas só para fechar que o neoliberalismo, enquanto conjunto de políticas econômicas que buscam a liberalização e abertura de mercados acima de tudo, e a redução ao máximo do papel do Estado, tem se mostrado particularmente danoso em relação às mulheres. As cadeias globais de produção também envolvem a divisão sexual do trabalho internacionalmente, uma vez que mulheres do norte global, com vista a romper os tetos de vidro, que seriam limites superiores de mobilidade social para as mulheres,
tem contratado o serviço de mulheres do sul global, imigrantes, periféricas, presas ao que chamamos de piso pegajoso, que seria um limite inferior que atinge a grande maioria das mulheres, confinando-as a empregos de baixa remuneração e proteção social. Além disso, as práticas de ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial com o PAI, que promoveram o sucateamento de serviços públicos, a cobrança de serviços, às vezes essenciais, como consequência das privatizações, cortes de gastos, são péssimas para as mulheres. Não podemos perder de vista que o impacto da austeridade fiscal nas mulheres, que no Brasil, por exemplo, são a maioria dos contratados no setor público, com esse corte de funcionários, perdem seus empregos e são mais uma vez empobrecidas. Por atacar diretamente os gastos públicos, a austeridade fiscal leva a uma maior pauperização das mulheres, especialmente as que habitam na periferia do capitalismo. A financiarização das políticas públicas, sem a contrapartida da prestação de serviços, também aumenta a carga de trabalho feminina, além de promover um endividamento maior dessas trabalhadoras. Então, para concluir, no Brasil, as mulheres se inserem no mercado de trabalho com desvantagens em relação aos homens. Além de realizarem jornadas mais longas, uma vez que são as responsáveis por parte esmagadora dos afazeres domésticos e cuidados não remunerados, também se concentram em atividades de baixa remuneração, que é o piso pegajoso, e pouca proteção social. Diferente do que a economia mainstream costuma fazer, buscamos analisar aqui nesse trabalho sobre um prisma feminista, compreendendo o caráter estrutural e estruturante da opressão de gênero e a consequência disso para a inserção das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Maravilha. Agora sou eu, né? Posso ir, Dona? Foi, né? Pode. Me ouve? Beleza. É tão estranho aqui que não estou vendo ninguém. Bom, gente, então a ideia agora, depois que a Dora fez o panorama, digamos, teórico, né, é com esse panorama que a gente está trabalhando nesse núcleo, né, com essa visão e com esse olhar teórico, e o que a gente está tentando fazer é entender um pouco como isso se reproduz e como essas desvantagens, essa subalternização, esse lugar da mulher se reproduz na sociedade brasileira. Então, a gente está, eu tentei fazer aqui um pequeno panorama bem breve, né, trazer alguns dados, trazer algumas informações gerais sobre esse mercado de trabalho, para tentar indicar um pouco como esses fenômenos se materializam aqui no Brasil, né. Então, a gente vai trabalhar aqui com os dados de 2015, né, a gente imagina que as coisas não se alteraram, até porque são questões bastante estruturais, e se alteraram, provavelmente foi em detrimento até uma piora da situação das mulheres e das mulheres negras. Então, a gente primeiro começa com um perfil populacional, né, que é sempre importante ter em mente para entender as proporções, né, como ocorre no mercado de trabalho, que as mulheres são maioria, né, nós somos 51,5%, éramos em 2015, continuamos maioria, e os negros também são maioria, entendendo negros como aqueles que se autodefinem como pretos e pardos. Então, e os negros são 53,9% da população. Então, o maior extrato populacional é de mulheres negras, né, 27,2%, seguido de homens negros, mulheres brancas e homens brancos. As famílias, né, no Brasil são tipicamente chefiadas por homens, né, mas esse panorama, quer dizer, a proporção de famílias chefiadas por homens vem decrescendo ao longo dos anos. Nos últimos 20 anos, cresce quase 25%, 26%, né, a proporção de famílias chefiadas por mulheres, chegando a 49,5%, quase metade em 2015, provavelmente hoje já ultrapassou a metade. Embora, quando você percebe a renda, aqui ainda não emprego, né, mas é a renda domiciliar per capita média das famílias que são chefiadas, né, por diferentes sujeitos, as famílias chefiadas por mulheres têm uma renda domiciliar inferior em R$130, né, as famílias chefiadas por homens. E quando você faz esse recorte por gênero, por raça, perdão, essa diferença se acentua bastante, né. A família dos homens chefiadas por homens brancos tem uma renda domiciliar per capita de quase o dobro daquelas chefiadas por mulheres negras. Do ponto de vista do mercado de trabalho, né, tem algumas informações bem gerais que comparam a participação dos homens vis-à-vis as mulheres. Então, vocês percebem que a taxa de participação, né, qual percentual
faz parte da força de trabalho, então 77% dos homens fazem parte da força de trabalho, enquanto apenas 55% das mulheres fazem parte. No que diz respeito à ocupação, 92,2% dos homens estavam ocupados em 2015, enquanto apenas 88,4% das mulheres, quer dizer, uma desocupação mais elevada, no caso da população feminina. E esses dois quadrantes aqui da direita, eles mostram um pouco como a renda, e como as mulheres têm uma posição no mercado de trabalho bem mais frágil, em termos de renda no mercado de trabalho. Um percentual mais elevado de mulheres que recebiam até um salário mínimo ou de mulheres que não possuíam renda própria, relativamente aos homens. A jornada média semanal, é interessante observar que quando você compara as jornadas sem considerar os afazeres domésticos, aparentemente os homens trabalham mais, mas aqui a gente está usando a população ocupada, então são homens que trabalham e mulheres que trabalham, Então os homens trabalham em média 40 horas semanais e as mulheres 34, só que essa mesma população que trabalha, dois homens, apenas metade faz afazeres domésticos e quando fazem, essa metade que faz, isso só acrescenta em média 5 horas de trabalho semanais, enquanto as mulheres, em sua quase maioria, realizam os afazeres domésticos, 90% das mulheres, e isso acrescenta uma jornada de 18 horas semanais, a jornada de trabalho feminino. Do ponto de vista das ocupações, é interessante observar que as mulheres têm, o percentual de mulheres, a faixa de carteira assinada é inferior à dos homens, assim como a faixa de conta própria e de empregados sem carteira, e o que é interessante perceber é que as mulheres têm um percentual bastante elevado de emprego doméstico, 14% das mulheres ocupadas se ocupam em empregos domésticos remunerados, e nessa faixa de outros, que basicamente são mulheres ocupadas no funcionalismo público, quase 20% das mulheres no funcionalismo público, então é um perfil relativamente diferente, relativamente aos homens, e naturalmente os empregos domésticos, são os empregos menos, a gente vai ver logo, são os piores remunerados, Do ponto de vista do rendimento médio da população ocupada, aqui a gente está trabalhando com população ocupada de 16 anos ou mais, o rendimento já não é, lá de cima era o rendimento familiar, então não era necessariamente só do principal emprego, aqui é a população que está trabalhando, e aí o rendimento médio mensal dessa população, a diferença entre trabalhadores, as mulheres e os homens já chega a quase R$550, e quando você considera o trabalho doméstico, que eu estava comentando antes, essa diferença se acentua dramaticamente, então você tem um salário médio das trabalhadoras domésticas de R$700, R$740, e das trabalhadoras domésticas negras R$700, menos do que o dobro, quer dizer, quase um terço, do salário dos trabalhadores homens. 26% das famílias que são chefiadas por trabalhadoras domésticas eram pobres ou extremamente pobres, nesse ano. E eu trouxe também, a gente fez esse slide só para mostrar um pouco mais como a fragilidade do trabalho doméstico, que como está mostrado, majoritariamente feito por mulheres, 91%, das 6 milhões de trabalhadores domésticos eram mulheres, 5,8 milhões de mulheres, sendo que 60% destas eram mulheres negras, e todos esses percentuais aí nas bolinhas, estão indicando um pouco o que é esse trabalho, qual é o nível tanto de menor rendimento como de fragilidade laboral. Então, é um trabalho que realizam muitas horas semanais, uma porcentagem muito elevada sem carteira assinada, trabalhadoras que eram também chefes de família, e um percentual também relativamente elevado que trabalhavam em mais de um domicílio. Esse gráfico, quer dizer, já estou quase, a gente trouxe esse gráfico diferente dos outros, de 2018, e a gente quis trazer abrir um pouco por grupamento de ocupação, para mostrar um pouco quais são os empregos que são mais ocupados, tanto a diferença de rendimentos, entre mulheres e homens, quanto quais são os empregos que são mais ocupados por mulheres vis-à-vis os homens.
Esse primeiro gráfico, ele mostra a diferença salarial, né, da população ocupada. Nesse caso, a gente pegou a faixa de população na fase jovem madura, né, de 25 a 50 anos, que é a fase mais produtiva, né, do trabalhador. Então, vocês percebem que, em média, quer dizer, na maioria dos grupamentos de ocupação, as mulheres recebem em torno de 60, 70, 65, 70% do que recebem os homens, né? E na média, 79,5%, né, as mulheres recebem 79,5% do salário dos homens. O único percentual em que as mulheres recebem mais do que os homens, que é essa 100,7%, né, um pouquinho mais, é um percentual que, como vocês percebem, ocupa aqui embaixo é o percentual de que cada uma dessas profissões, né, cada um desses grupamentos, ocupa na força de trabalho. Então, por exemplo, aqui significa que 22% dos trabalhadores de serviços, da população ocupada, é de trabalhadores de serviços vendedores dos comércios e mercados, né, que é o maior percentual de população está nesse tipo de ocupação, seguido por trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecânicas e outros ofícios, e por profissionais das ciências intelectuais. Então, vocês percebem que o único grupamento em que as mulheres recebem mais do que os homens, né, é do membro das Forças Armadas, policiais e bombeiros, que ocupa um percentual muito baixo da população ocupada nessa faixa etária. Que é o slide que tem muitas informações, mas eu queria finalizar com ele, que é um slide que tenta mostrar um pouco quais são os empregos, quais são os grupamentos que são mais caracterizados pela presença feminina, né? Então, vocês percebem que as mulheres ocupam, tipicamente, aqui são o percentual das mulheres no total dos grupos, né? Então, esses aqui são grupos em que as mulheres são maioria, e aqui os azulzinhos são os grupos em que os homens são maioria. E eu queria chamar a atenção para vocês que não apenas, né, quais são os empregos que as mulheres têm presença maior vis-à-vis os homens, né, basicamente trabalhadores de apoio administrativo, profissionais das ciências e trabalhadores de serviços, vendedores dos comércios e mercados, como que eu chamar a atenção de vocês para o diferencial de salário dentro dos grupamentos. Então, percebam que há grupamentos, como, por exemplo, profissionais da ciência, que é um grupamento que o salário é um pouco mais elevado, em que o diferencial de salário dos homens para o das mulheres é muito grande, muito elevado. E o rendimento médio, né, nessa faixa etária, a diferença é em torno de R$500, uma diferença significativa, né? E só para terminar, se vocês chamando a atenção de como as mulheres são fragilizadas do ponto de vista dos salários, se vocês pegam, por exemplo, a faixa de até R$1.300, mais ou menos, né, você teria aí, em torno, contando aqui, né, esse salário médio habitual das mulheres, pegando as faixas de até R$1.300, que seria esse grupamento, ocupações elementares, e aqui embaixo, trabalhadores qualificados da agropecuária, etc., isso daria em torno de 15 milhões de mulheres recebendo abaixo de R$1.300. Isso, e o que representa 57% da força de trabalho feminina. Então, a gente está querendo dizer que 57% das mulheres que estão ocupadas nessa faixa etária ganham menos de R$1.300. Se você faz o mesmo exercício para os homens, isso dá em torno de 4 milhões de homens, o que representa só 13% da força de trabalho. Então, você tem 57% das mulheres ganhando até R$1.300 e 13% dos homens ganhando até R$1.300. Quer dizer, as mulheres têm se encontram em posições, né, estão em grupamentos de trabalho, em que, tanto pelo diferencial salarial quanto pelo baixo salário, né, estão sujeitas, né, a uma remuneração, uma fragilidade bem superior. Bom, como falei, é só um panorama geral, né, e de repente a gente pode, no debate, debater um pouco mais esses dados. Obrigado, gente.